Se você leu Drácula e você acha que não tem mais nenhum outro livro de vampiro tão bom quanto ele, pois fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar essas indicações aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é a Hannah e aqui a gente fala sobre livros. Se você, assim como eu, ama um livro de medo clássico, com certeza você já deve ter lido algum livro de Drácula, né, com algum vampiro, que tem essa vibe mais sedutora, tem essa vibe mais charmosa, mas também muito trevosa, mas também até um pouco melancólica. O próprio Drácula, né, de Bram Stoker, ele não traz tanto uma narrativa desse jeito, ele é aquela narrativa meio epistolar, que traz o vampiro já no formato de uma besta, porém o personagem foi adaptado em muitos filmes, em muitas séries depois, e trazem um personagem com uma vibe exatamente assim, charmosa, sedutora, que vem para atrair as suas vítimas e atrair elas para o seu covil e transformar em suas vítimas e tal, ou talvez em outros vampiros também. E alguns livros acabaram seguindo essa linha e que acabaram também fazendo muito sucesso. Outros até não são tão conhecidos tanto, mas mereciam mais raiva, que se você gostou do Drácula, você certamente vai gostar desses vampiros também. Então, começando pelo mais próximo, que é o único que eu não tenho físico aqui, Herdeiros do Abismo é uma aposta da Palavra e Verso, que inclusive é a minha leitura da vez, em parceria com a editora, mas eu precisava falar desse livro porque ele traz o vampiro bem parecido com o Drácula na narrativa do Bram Stoker, porque lá ele é narrado como uma besta, ele não tem esse jeito charmoso, ele não tem esse estilo sedutor, ele não tem aquele jeito de atrair as suas vítimas pela beleza. Ele é uma besta e ele vai pela fome. No caso de Herdeiros do Abismo, é uma coisa bem semelhante. Os vampiros ele até têm uma forma humana, no entanto, quando eles querem se alimentar, eles se transformam numa besta, e é uma besta bem assustadora. É com chifres, é com asas, é com garras enormes, e eles são realmente para te meter medo e não estão nem aí de fazer charme, de fazer você ficar seduzido para poder deixar o seu pescocinho lindo, maravilhoso para ele poder morder. Não, ele tá com fome, ele vai lá, ele chega lá, ele te mastiga, ele te faz em pedacinhos do jeito que ele quiser, sabe? Então ele é bem parecido com esse estilo mais original. Além disso, esse livro é narrado no inverno húngaro. Ele já traz essa narrativa toda sombria por conta da estação, que tem muita neve, tem muito frio, tem muito escuro por conta da luz do sol, que quase não tem. E também é ambientado nos anos 40. Então tem toda essa questão dessa aura mais trevosa que o mundo todo passou durante essa época, mas também tem essa questão dos vampiros. Então é uma narrativa que ela vai te marcar de muitas formas. Eu ainda estou bem no comecinho dela, principalmente porque é uma história que ela não é para estômagos sensíveis e ela tem muitos gatilhos e por isso eu estou indo bem devagar, né, para preparar o meu espírito e depois eu trago resenha dela aqui no canal, mas o que eu já posso afirmar é que é uma leitura que ela é bem pesada, ela é bem trevosa, mas ela é mais semelhante ao Drácula nessa versão original do Bram Stoker. Partindo para uma versão do Drácula que a gente vê muito em filmes, que é do vampiro mais sedutor, mais charmoso e tal, a gente tem a série, nem bem a série, são as Crônicas Vampirescas da Anne Rice, que começam com Entrevista com o Vampiro. Aqui a gente conhece a história pelo ponto de vista do vampiro Louis, que é um vampiro bem melancólico, apesar dele ser um vampiro de muitos séculos já, que ele conta essa história já nos anos 70, e ele conta a sua história de quando ele foi transformado há 200 anos atrás, e de como que foi a sua relação com a imortalidade, e como que ele lida com a questão dele ter essa necessidade de beber sangue, se ele gostava disso, se ele não gostava, e como foi a sua trajetória com o seu criador, que é o Lestat. Inclusive, essa minha capa é uma capa bem antiga, se não me engano, acho que a minha edição é de 94, 96. Edição de 96. Tem outras edições muito mais bonitas que a Roku lançou, edição de aniversário.
Inclusive, tem adaptação da série na Amazon Prime Video, eu recomendo que vocês vejam, porque eu já assisti, eu gostei muito, apesar de ser uma visão bem diferente do que tá aqui no livro, é uma outra roupagem, mas eu gostei muito porque eles trouxeram uma essência bem parecida com a história original. E aqui a gente tem um vampiro que ele é humano, ele não se transforma em uma besta, propriamente dita, não tem chifre, não tem asa, não tem nada, ele ainda consegue ser uma pessoa humana, não nesse sentido que ele tem essa transformação, mas ele tem as presas, ele tem a sede de sangue, e também tem toda a questão da imortalidade, como ele filosofa em relação a isso. Esse aqui é apenas o primeiro volume, tem outros livros que vêm depois desse, que também retratam o vampiro, que é o personagem principal de cada livro, vai mostrar como que é a sua visão com relação à imortalidade, com relação à necessidade de beber sangue, com relação a ser um vampiro. É um livro que ele vai trazer não só aquele charme, né, dos vampiros e tal, mas ele vai também te fazer filosofar muito em relação a isso. Tipo, quer viver o máximo que a gente pode, mas será que se a gente tivesse a chance da imortalidade, será que a gente ia gostar também? Será que a gente ia ser feliz? É isso que eles trazem. É mais do que a questão de você ter necessidade de beber sangue. É muita filosofia, é muita coisa. Mas, claro, regado também a muito banho de sangue, há muitas cenas que muitas vezes são muito gráficas, porque elas são muito detalhadas e que talvez possa te fazer revirar o estômago no meio do caminho. Não poderia também deixar de falar de uma vampira que veio inclusive antes do Drácula, mas tem um estilo mais ou menos parecido com o que a gente vê nos filmes, que é Carmila. Inclusive já tem vídeo de resenha desse livro aqui no canal, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, depois que esse aqui terminar, você aproveita e vai lá para poder conferir a resenha dele, porque tá muito boa. Carmila é a primeira vampira que apareceu na literatura, não antes mesmo do Drácula, e ela não era retratada como uma besta, ela já era retratada como uma pessoa humana, como uma mulher, e uma mulher muito sedutora, muito bonita, e que também vai deixando um rastro de sangue por onde passa. É uma vampira que vai fazer criar muitas teorias, é uma vampira que tem um estilo bem diferente para a época que ela foi retratada, talvez por isso que a fama dela foi até um tanto obscurecida quando o Drácula surgiu depois, e tem umas características bem liberais para as mulheres na época, talvez por isso ela tenha ficado obscurecida na literatura até os dias atuais. Mas por ser um clássico, já tem bastante tempo, né, que foi lançado em diversas editoras que você pode escolher, tem até algumas que são mais bonitas do que a minha é uma das mais bem simples, mas é uma história que ela também vai alugar um triplex na sua cabeça e vai te fazer filosofar bastante, além de você ter todo esse toque de horror pelo ponto de vista feminino, que também é muito interessante. E dificilmente a gente vê, porque normalmente a gente vê vampiro, dificilmente a gente vê uma vampira. E aqui a gente tem a chance disso. Se você ficou desiludido porque Game of Thrones nunca vai ter o fim, saiba que George R.R. Martin escreveu um livro de terror em volume único. Então esse aqui você vai saber começo, meio e fim em um único volume. Fique feliz. Aqui a gente conhece a história pelo ponto de vista de Abner Marsh, que era um capitão que morava no Mississippi, numa época que os Estados Unidos tinham acabado de proclamar a República e estavam em busca de progresso, porque precisava crescer e tal. E muitas cargas nessa época chegavam através de barco, então vinha muita comida, mantimentos, pessoas também, sendo que quando eram pessoas que chegavam, uma estranha febre acometia elas, que deixava elas sem sangue. E boa parte dessa população que era trazida no barco não chegava viva. E quem era que trazia? Porque essa doença não parecia ser contagiosa, mas ao mesmo tempo cometia muita gente. O que será que causaria essa febre nessas pessoas? Ficam muitos mistérios, muitos burburinhos, principalmente porque uma população muito estranha chega numa dessas embarcações. Essas pessoas normalmente são albinas, né? Então tem essa pele branca, esse cabelo também bem branco, mesmo que as pessoas tenham um rosto bem jovem. Então elas não eram velhas, mas elas têm um estilo bem recluso, só saem à noite. Então, são umas pessoas que gostam muito da vida boêmia, eles estavam sempre bebendo nos bares, nos salões, enfim, e eles sempre noturnos, você quase não via eles durante o dia, ou se via durante o dia era porque o dia estava muito nublado, enfim, eram pessoas bem esquisitas.
E o Capitão Abner Marsh é o capitão de um desses barcos. E ele está de olho em um outro barco, porque é um barco que tem um motor bem potente. Esse barco, quem é o dono dele, é esse fulano aqui, que é retratado aqui na capa. Ele é o dono desse barco e ele está para fazer negócios com o Capitão Abner Marsh. Só que ele tem um preço a pagar, que ele deveria guardar certos segredos. O Capitão Abner, ao saber de alguns desses segredos, ele passa a querer fazer parte, como querendo ter uma vantagem, né, nisso. Só que ele mexe, é um livro que ele mexe tanto com a cabeça do capitão, porque ele deseja tanto isso, que ele acaba meio que fazendo coisas que a sanidade humana duvida. E esse livro aqui faz a gente se perguntar, né, até onde a gente iria por algo que a gente deseja. Será que realmente vale tudo? Será que vale a pena a gente lutar pelas consequências de alguma coisa que a gente deseja tanto? Até onde a gente precisa ir? Fora que tem esse povo estrangeiro, que é um povo que tem essa característica um tanto estranha, né, um tanto peculiar demais, e a gente vai descobrir o que será que eles vão fazer, se eles de fato vão ficar na cidade, se eles de fato têm interesse nisso, ou se eles só estão passando, deixando um rastro de sangue. É um livro que ele é um terror que muito me surpreendeu, porque eu só conhecia a escrita do autor por fantasia, por Game of Thrones, que já era uma escrita boa, mas aqui em terror ele me surpreendeu bem mais. Então, se você gostou de Game of Thrones, eu tenho certeza que você vai gostar bem mais do que Sonho Febril. E é um livro que eu quase não vejo falando por aí pela internet. E esse sim, eu acho que merecia muito mais hype até do que Game of Thrones. Me julguem. E mesmo não gostando muito desse livro, eu tenho que falar que Inimigo Mortal também faz parte nesse estilo mais sedutor, mais charmoso. Porém, aqui a gente encontra o terror, mas também ele tem um pezinho meio em crepúsculo. Então, se você gosta também desse tipo de história, eu acho que você vai gostar de Inimigo Mortal. Esse livro, inclusive, ele também já foi resenhado aqui no canal, então eu vou deixar também o link dele aqui na descrição desse vídeo para você ver depois que esse vídeo aqui acabar. Você acompanha a resenha dele aqui também. Aqui a gente conhece a história de uma humana e de um vampiro que estão disputando uma casa, que é a Casa Dany, que é a casa da humana que ela herdou. Porém, para ela poder herdar essa casa mesmo, ela tem que disputar com esse vampiro e descobrir alguns segredos, já alguns poderes, para poder adquirir essa casa. Dentro da Universidade de Uxkhole, que é uma universidade conhecida por manter esse intercâmbio entre vampiros e humanos. No entanto, o preço que a Kida, que é a humana, vai ter que pagar para poder fazer parte dessa casa e lutar por essa herança pode ser muito maior do que ela imaginou. A única coisa que ela queria era saber o paradeiro da irmã dela que desapareceu, misteriosamente sem deixar vestígios ou tomar bomba de fumaça. E ela agora vai precisar não só saber onde é que está a irmã dela, como também lutar por uma casa e uma herança que ela nem sabia que existia, e ainda ter que lidar com o charme, com a sedução de um vampiro que ela nem sequer imaginava que ia conhecer, e muito menos ter que conviver com ele, já que ele é o principal suspeito do desaparecimento da irmã dela. É um livro que ele tem bastante mistério, é um livro que tem bastante acontecimento, bastante desenrolar de fatos e reviravoltas, mas também ele traz um terror com um terror bem pesado, sabe? Ele é um livro que ele vai te fazer questionar mesmo a humanidade, vai te fazer questionar até onde as pessoas podem ir para poder conseguir certas coisas, e também vai te fazer olhar para os vampiros de uma outra forma, até porque aqui a gente tem uma história escrita com vampiros por um ponto de vista que a gente não está acostumado, porque normalmente os vampiros eles são de um ponto de vista europeu ou do ponto de vista estadunidense, e aqui a gente tem um vampiro de um ponto de vista etíope. Você sair da bolha assim, de um jeito espetacular, porque além de você conhecer uma literatura de um outro país, que é fora dessa bolha, Estados Unidos e Reino Unido, a gente tem uns vampiros vistos pelo ponto de vista diferente do que a gente imaginava. Então ele é um livro que te surpreende em diversas formas. E esse foi o vídeo de hoje. Será que eu te convenci a dar uma chance à literatura de vampiro? Você já conhecia alguns desses livros citados aqui nesse vídeo? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E aliás, se você tiver algum outro livro de vampiro que você queira indicar, que seja assim nesse estilo mais de terror e não tanto de romance romântico, mas do terror mesmo, aproveita e já deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber e trocar figurinhas com vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!